Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, hoje dia 2 de outubro, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Hoje o Evangelho traz para a gente ainda o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus e São Marcos. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sobre uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Gente, Jesus, conhecendo a malícia, dos fariseus, dos judeus daquela época, ele usou toda a sua inteligência, toda a sua sabedoria, para mostrar para nós, que quem sabe nós estávamos lá também, para mostrar para nós que a gente tem encarnado na matéria, que a gente tem deveres a cumprir aqui na Terra. Nós temos que pagar os nossos impostos, pagar as nossas dívidas, não acarretar mal a ninguém, porque às vezes a gente está com uma dívida e essa pessoa que é credor da nossa dívida precisa, de receber aquela importância, e a gente não se preocupa com isso, e a gente tem uma dívida enorme com a gente mesmo e tem uma dívida enorme com Deus. Então nós temos, que pagar essas dívidas, porque lá atrás já fala que a gente não vai deixar essa terra enquanto não pagar o último ceitil. Então nós temos que pagar as nossas dívidas, sim, e cada um à proporção do dever. Então, se nós estamos encarnados, nós estamos vivendo na matéria,
nós temos as obrigações a cumprir, né, na matéria. Mas nós temos uma obrigação muito grande a cumprir com o Espírito. Porque o Espírito veio à Terra para quê? Ele veio à Terra para crescer, para evoluir, para progredir, né? E para nós, no caso, viemos na Terra para pagar nossas dívidas do passado, para acertar as contas com o nosso passado. E o nosso passado está presente junto a nós. São os nossos próximos, não é? E eu não quero para mim o que eu não quero para o próximo. É uma lei de caridade. Então, se eu tenho que pagar uma dívida a Deus, eu tenho que pagar uma dívida ao meu próximo. Porque esse próximo já esteve comigo em outras oportunidades. E se ele está comigo agora, né, ou é para ele me pagar uma dívida do passado, ou para mim pagar a ele uma dívida do passado. Então nós temos que nos encontrar aqui, nessa oportunidade que o Pai deu da reencarnação, para quitar nossas dívidas, né? E a dívida principal que a gente tem é com a gente mesmo, porque a gente não conseguiu vencer alguma coisa lá atrás e está tendo uma oportunidade agora, né, de pagar essa dívida com a gente. A gente tem que crescer aqui agora, a gente tem que melhorar aqui agora, né? E se o Pai deu essa oportunidade, vamos agarrar essa oportunidade com unhas e dentes, para que a gente possa remir nossas dívidas, né? Não contrair novas dívidas e voltar ao plano espiritual mais leves e melhores, né? E a dívida terrena são aí as nossas obrigações com os governos, nossas obrigações com as nossas famílias, nossas obrigações com os nossos próximos, né? Aquilo que a gente tem necessidade na terra, a gente tem que comprar, a gente tem que pagar, não é? Não é eu comprar e não pagar. Eu tenho essa obrigação, dai a César o que é de César. Quer dizer, dai à terra o que é da terra e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é a oportunidade que o Pai me deu para me melhorar. E eu tenho que pagar isso de que maneira? Me melhorando, não é? Eu tenho que pagar isso na moeda correspondente, que é a moeda do amor, a moeda da caridade. Então, se eu quero quitar minha dívida espiritual, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que pagar com o bem, que é a moeda do Pai. Entenderam? A moeda da terra é a matéria, né? É o dinheiro. A moeda do céu é o bem, é o amor, é a caridade. Tá certo? É isso que eu entendo. Vocês podem comentar. Se alguém estiver acrescentando, quiser alterar, quiser mudar, por favor, comente, me ajude. Estamos aqui aprendendo juntos. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 974. Qual a origem da doutrina do fogo eterno? Imagem, como tantas outras coisas, tomadas pela realidade. Mas esse medo não pode ter um bom resultado? Vede, pois se ele reprime muito, mesmo entre os que a ensinam, se ensinais coisas que a razão rejeita mais tarde, fareis uma impressão que não será nem durável nem salutar. O homem, não podendo mostrar pela sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou comparação mais enérgica que a do fogo, porque para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais enérgica. É por isso que a crença no fogo eterno remonta à mais alta antiguidade, e os povos modernos a herdaram dos povos antigos. É por isso também que em sua linguagem figurada ele diz: o fogo das paixões, queimar-se de amor, de ciúme, etc, etc. Gente, o fogo para
o povo da antiguidade, o fogo era o pior suplício. Morrer queimado era o maior sofrimento. Então, como naquela época os homens não sabiam se expressar para explicar o que seria o fogo eterno, o que seria o inferno, né? O fogo eterno, o fogo que queima até a profundeza da alma. Eles explicavam isso, eles falavam isso. Se você pecar, você vai queimar no inferno, no fogo eterno. O que é o fogo eterno, gente? É o remorso, é o arrependimento, é a dor de não ter podido fazer algo de bom, é o arrependimento pelo tempo perdido, é o remorso por ter praticado o mal. Isso remói dentro da alma, dentro do espírito desencarnado. Esse é o sofrimento que o espírito vai ter que aguentar por muito e muito tempo, até entender que ele pode ter outra oportunidade na reencarnação e vir aqui reparar o seu erro. Tá? Isso é um estado que o espírito passa. Não quero dizer que é um eterno. Não é? Vai ser eterno. Vai ser até o espírito entender, né? E acreditar que ele tem e terá uma nova oportunidade para reencarnar, né? E fazer direito o que ele fez errado. Tá certo? Esse é o fogo eterno, esse é o inferno do espírito. É o remorso, é o arrependimento. É entender que ele perdeu tempo na sua escala evolutiva. Isso faz o espírito sofrer. Tá bom? Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, com muita luz, com muito amor no coração, muita saúde, né? Que Jesus nos abençoe, a cada um na sua necessidade. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.